Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa queridíssima intérprete Maria. Olá, Maria, tudo bem? A nossa aula de hoje tem o título Fato versus Opinião. Vamos lá? Professor, o que é um fato? O que é uma opinião? São coisas diferentes? São coisas similares? Bem, vamos entender cada um desses conceitos. O fato é um acontecimento, uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. Acompanhe comigo o exemplo aqui. Nós temos uma frase: a médica prescreveu um remédio ao paciente. Um fato: a médica prescreveu um remédio ao paciente. Uma informação, um acontecimento. Agora, a opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Ela não é, portanto, o fato. É um julgamento pessoal. Trata-se de um pensamento em relação a algo, é uma maneira de pensar. Observe aí o exemplo. A médica prescreveu um remédio muito caro ao paciente. Perceba que o termo grifado aí em negrito, muito caro, é uma opinião em relação ao remédio prescrito pela médica. Essa observação, essa opinião, portanto, ela pode ser alterada. Como no seguinte exemplo: a médica prescreveu um remédio de preço acessível ao paciente. Ou a médica prescreveu um remédio muito barato ao paciente. Observe que muito caro, preço acessível ou muito barato é um ponto de vista, é uma opinião de alguém em relação àquele fato. Vamos então observar o encontro, o diálogo entre fato e opinião em questões. Nós temos aqui um texto, uma fábula chamada A Raposa e as Uvas. Acompanhe comigo a leitura. Num dia quente de verão, a raposa passeava por um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. Que delícia, pensou a raposa. Era disso que eu precisava para adoçar a minha boca. E de um salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as uvas. Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da videira, dizendo: aposto que essas uvas estão verdes. Vamos ao enunciado. A frase que expressa uma opinião é: alternativa A raposa passeava por um pomar. B, sua atenção foi capturada por um cacho de uvas. C, a raposa afastou-se da videira. Ou D, aposto que estas uvas estão verdes. Vamos aqui refletir a respeito dessas quatro alternativas. Nas alternativas A, B e C, nós temos fatos sendo narrados. O fato da raposa passear por um pomar, a atenção dela ser capturada, ela afastar-se. Vejam esses verbos: passeava, foi capturada, afastou-se. Então, são verbos que exprimem ação. O narrador, portanto, está relatando ações da raposa. São fatos. Agora, na letra D, nós temos um verbo empregado na primeira pessoa do singular: aposto. É uma fala da raposa, é uma opinião da raposa em relação àquelas uvas. É claro que ela estava desdenhando porque não conseguiu capturar as uvas para si. Mas a palavra aposto emite uma opinião a respeito daquelas uvas. Portanto, a alternativa correta é a letra D. Vamos fazer mais uma atividade. Leia comigo esse texto: As enchentes de minha infância. Sim, nossa casa era muito bonita, verde, com uma tamareira junto à varanda. Mas eu invejava os que moravam do outro lado da rua, onde as casas dão fundos para o rio.
como a casa dos Martins, como a casa dos Leão, que depois foi dos Medeiros, depois de nossa tia, casa com varanda fresquinha dando para o rio. Quando começavam as chuvas, a gente ia toda manhã lá no quintal deles, ver até onde chegara a enchente. As águas barrentas subiam primeiro até a altura da cerca dos fundos, depois as bananeiras, vinha subindo o quintal, entravam pelo porão. Mas de uma vez, no meio da noite, o volume do rio cresceu tanto que a família defronte teve medo. Então, vinham todos dormir em nossa casa. Isso para nós era uma festa, aquela faina de arrumar camas nas salas, aquela intimidade improvisada e alegre. Parece que as pessoas ficavam todas contentes, riam muito, como se fazia café e se tomava café tarde da noite. E às vezes o rio atravessava a rua, entrava pelo nosso porão, e me lembro que nós, os meninos, torcíamos para ele subir mais e mais. Sim, éramos a favor da enchente. Ficávamos tristes de manhãzinha quando, mal saltando da cama, íamos correndo ver que o rio baixara um palmo. Aquilo era uma traição, uma fraqueza do Itapemirim. Às vezes chegava alguém a cavalo. Dizia que lá para cima do castelo tinha caído chuva muita. Anunciava águas nas cabeceiras. Então dormíamos sonhando que a enchente ia outra vez crescer. Queríamos sempre que aquela fosse a maior de todas as enchentes. Vejam que texto legal, divertido. As crianças gostavam daquele período porque novidade acontecia nas casas, os vizinhos iam dormir, era uma festa, né? Vamos ao enunciado? A pergunta diz: a expressão que revela uma opinião sobre o fato, vinham todos dormir em nossa casa, é alternativa A, às vezes chegava alguém a cavalo. B, e às vezes o rio atravessava a rua. C, e se tomava café tarde da noite. Ou letra D, isso para nós era uma festa. Primeira coisa para você responder essa questão é localizar onde está no texto esse enunciado. Vinham todos dormir em nossa casa. Eu grifei aqui de vermelho, observe, está em negrito e vermelho, no terceiro parágrafo. Logo em seguida, nós temos o pronome isso, que está retomando o fato anterior, o fato de todos irem dormir na casa do narrador. E de preto está, para nós, era uma festa. Então, quando ele usa o isso, ele está retomando aquele fato. E logo em seguida, emite uma opinião a respeito do fato. Observe, então, que a letra D é a resposta correta. Isso para nós era uma festa. Observe, portanto, que o pronome isso estava ligado diretamente ao fato. Eles sempre vão andar juntos. O fato com a opinião relativa a ele. Bem, esse foi o nosso encontro de hoje. Estudamos sobre como identificar e diferenciar um fato de uma opinião em textos. Agora é sua hora de praticar. Acesse o portal Conexão Escola e lá você pode resolver atividades relacionadas a esse conteúdo e a outros conteúdos também de língua portuguesa. Espero encontrar você em nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.